Meu nome é Alda Reis. A proposta de eu estar aqui hoje é para mostrar um instrumento que eu vivencio ele há muito tempo, eu gosto muito dele. Eu não sou aquela espetacular executora, mas eu posso falar que ele é excelente e pelos recursos que ele nos proporciona, certo? Mas primeiramente, o porquê de eu tocar esse instrumento. Na verdade, eu era menina ainda, na idade de uns 13 anos, eu comecei a frequentar junto com os meus pais uma determinada igreja, cujo o órgão eletrônico predomina, né? As irmãs da igreja, elas tocam esse instrumento e auxiliam os irmãos que tocam os instrumentos de sopro, os instrumentos de cordas, porque na minha igreja tem uma grande orquestra. E o órgão faz parte dessa orquestra, que auxilia ao canto. Bem, o órgão por si só, ele fala sozinho, vamos dizer assim, que ele é diversificado em sons, em sonoridade, em potência, né? Então ele ajuda a levar esse auxílio à Irmandade. Então ele por si só faz tudo sozinho. Então ele, quando ele está junto de uma orquestra, ele faz uma grande diferença e por ser um instrumento versátil, né? Ele transforma-se em uma verdadeira orquestra. Ele por si só é orquestra, certo? Então ele tem um potencial muito avançado. E é lógico que a organista, para manusear ele, tem que ter um certo conhecimento, certo? Como manusear, os recursos que ele pode ser favorável, né? O órgão, às vezes, para quem conhece, acha que ele é somente para ser tocado em igreja e somente tocar hinos com ele. Não, ele, para se tornar um organista, você precisa passar por um período de anos de estudo, né? Outros que queiram avançar, estudam em conservatórios. Então, acaba sendo o quê? Ele é um instrumento que você pode fazer espetáculos, pode fazer apresentações, pode tocar qualquer música nela, seja música erudita, música religiosa, certo? Músicas populares. Então, ele proporciona isso por causa dos recursos, principalmente agora na era moderna, certo? É lógico que ele teve uma evolução. Ele, no início, realmente ele foi criado para quê? Para ser tocado em igrejas, em grandes catedrais, certo? Mas hoje em dia, ele pode ser usado de várias formas, para uma apresentação ou até mesmo para concertos, né? Junto de orquestras, porque ele é muito especial. Então, eu vou proporcionar a vocês aqui esses momentos. Eu vou querer mostrar a vocês um pouquinho da história do órgão, como que ele iniciou. É lógico que vai ser uma breve história e vou fazer algumas performances de algumas músicas simples, mostrando que não é só para música de igreja, vamos dizer que você pode usá-lo, você pode usar por outras músicas, certo? E também eu vou mostrar fotos, né? Eu preparei alguns slides legais para vocês. Espero que vocês gostem, viu? Então, continue conosco. Então, continuando, né? Falando do órgão. Ele possui uma versatilidade que o transforma em uma verdadeira orquestra. Ele é bem imponente, certo? E é lógico que para a gente tocá-lo, né, manuseá-lo, a gente precisa ter um certo conhecimento musical. Igual aos outros instrumentos de corda, por exemplo, o piano, o teclado, que os três andam bem juntinhos ali, apesar de ter uma certa diferença na metodologia, na técnica. Vamos lá dizer, o piano, ele é um instrumento a corda, que é percutido a corda.
Então, ele tem um teclado só com mais notas, né? E o teclado piano, ele tem, vamos dizer que ele é um pouquinho mais duro para sair. Então, não é só eu tocar que o som sai, não. Tem uma certa técnica certa de execução. Como fazer com os dedos, como eu colocar o pulso. Então, isso aí a gente precisa tem certa diferença. O órgão, agora para nós ele é eletrônico, certo? Tudo aclopadinho ali, os recursos, os ritmos. E os teclados são 2 teclados, né? Tem uma quantidade de tecla para a mão direita, para a mão esquerda. É lógico que tem órgãos que possuem os teclados maiores para a mão direita, para a mão esquerda. Aí depende do recurso que você tem de comprar um órgão com mais potência, né? Então varia. Mas geralmente é o quê? Tem uma quantidade ali de 40 e poucas teclas para a mão direita e para a mão esquerda. Temos o órgão de registro, que a gente chama registro de gaveta, que é onde eu posso dosar as flautas. Ele é um pouquinho parecido com o harmônio, que a gente pode puxar as flautas para mais agudo ou para mais grave. E nós temos também o órgão digital, que aí já está automatizado, vamos dizer assim, esses sons ali. Então, já está bem equilibrado no digital. Já o de registro, eu preciso puxar esses sons para que realmente aconteça, certo? Mas vamos dizer assim, como que é o estudo do órgão? Ele precisa se saber, nós precisamos ler a partitura, entender a partitura do órgão, certo? O que diferencia o piano, ele toca-se acorde, mas ele faz muito arpejos. Ele usa-se muita mecânica da mão esquerda, vamos dizer assim. E o órgão, a mão esquerda fica um pouquinho mais, falando assim, de hinos, vamos dizer, de músicas. Tem música que é mais paradinha, trabalha-se muitas notas paradas na mão esquerda, que é os acordes, né? E a mão direita, lógico que a mão direita movimenta. E não que também fique só parado, depende da música, depende do estilo que você vai querer tocar no órgão. Mas uma diferença assim bem característica é isso, principalmente por causa do som das flautas, para que ele se sustente. O órgão sozinho, ele enche um som, vamos dizer, ele enche um ambiente, ou melhor dizendo assim, certo? O som dele é muito forte. Então, a partitura do órgão tem essa diferença. Mas, assim, o estudo em si, eu preciso saber clave de sol, clave de fá, quer dizer, e além de tudo, ele ainda tem a pedaleira, né, que compõe esse baixo, que eu preciso estar ali lendo de 3 maneiras, vamos dizer assim, né? É quase dirigindo um carro. Pé ali, pé aqui, mão ali, mão aqui, para que aconteça. Então, é fantástico o órgão. Quando você estudar um órgão, parece que mexe uma coisa ali num lado do seu cérebro diferente, até mesmo diferente do piano. Mas a música em si, ela faz isso. O musicista, isso é comprovadamente científico, ele trabalha um lado do cérebro que uma outra pessoa que não estuda música trabalha. Isso é comprovado, né? Então, nós somos um pouco especiais nesse sentido, assim. Então, essa é a grande diferença. O órgão, ele é mais leve no tocar. As teclas são leves. Então, o modo de metodologia mecânica da minha mão é diferente com a mecânica que eu vou usar no piano, certo? Agora, o teclado em si é um órgão portátil. Quer dizer, o teclado eu posso levar ele para qualquer lugar. O órgão não é tão difícil, né? Mas eu preciso de um veículo para transportá-lo, certo? O teclado não. Mas ali, o teclado tem somente uma tecla, mas acaba sendo o órgão portátil, certo? Porque ali tem os registros, temos os acompanhamentos, né? Então, vamos lá. O que predomina no órgão são os sons das flautas, mas eu posso manusear outros sons. Trompete, violinos, trombones, os registros de acompanhamento, vamos dizer lá, estilos, né, de ritmos. Nós temos também
lugar ali de ter uma introdução programada, um final programado, certo? Variação de ritmo dentro da melodia, certo? No pedal temos o pedal de expressão, na verdade, onde varia a intensidade. Então, onde a expressão do órgão acontece é justamente nesse pedal, chama-se pedal de expressão, que fica à direita do lado de baixo dos pés. Temos a pedaleira, a maioria, né, de 1/8, mas temos aí órgão com pedaleira de 1/8 quer dizer, vai do dó ao sol, passa 1/8 toda e vai até a quinta lá de cima. E temos também órgão que tem 2/8, então se toca com os 2 pés e com o calcanhar. É muito interessante. Você vê uma performance de um organista, né, no órgão, é excelente, você viaja, é fantástico, certo? Então, nós vamos ver aí no decorrer uma performance, pequenas músicas que eu selecionei, eu tocando e mais uma pessoa, né, a Marli Lino, que tocou uma musiquinha para nós. Bem simplesinha, só para vocês terem noção de como é. Uma coisa muito importante que eu falei, né, que o órgão, o que caracteriza ele é o som da flauta. Veio dos órgãos antigos, né? E então, para a mão direita ou para a mão esquerda, nos registros, seja de registro de gaveta, igual eu disse, ou registro automatizado, né, digitais, mas temos ali as flautas. Para a mão direita, às vezes tem flautas de 16 pés, 8 pés, 4 pés, 2 pés ou até terços, meios pés. Isso aí está se referindo ao tamanho das flautas, dos tubos que são, na verdade, que existem nos órgãos de tubo. Mas aí, quer dizer, eles trouxeram isso para a parte eletrônica e continuou respeitando isso, certo? Então, vamos supor, para a mão direita, eu vou usar mais as flautas mais agudas, né? 8 pés, 4 pés e dosado. O que tem que prevalecer? Um pouquinho mais agudo. Então, eu não vou usar ali uma 16 pés com volume total, com a intensidade total. Não posso. Então, tem que dosar. O que tem que prevalecer? Um pouquinho mais agudo a mão direita. Então, vai ser lá 8, 4, mas o 8 não pode estar sobressaindo sobre o 4 pés. Já a mão esquerda vai ser o inverso. O que tem que prevalecer é o mais grave. Então, se o 16 ou o 8 me favorece ali de ser o mais grave, ele tem que estar mais aparecido. Para quê? Porque a mão esquerda vai acompanhar a mão direita, que é a melodia. Então, a melodia um pouquinho mais aguda e o acompanhamento um pouquinho mais baixo, mais grave, vamos dizer assim. E a pedaleira também vai ter ali registro que vai sugerir um pouquinho mais grave, um pouquinho de tubo, um pouquinho de vibrato, mas não que sobressaia sobre as mãos nunca, senão a minha performance não vai aparecer o que precisa, que é a melodia. A mão esquerda é só acompanhamento e o baixo um pouquinho, só um soljinho ali, uma coisinha limpinha lá embaixo, só para favorecer a performance. Agora, eu preparei alguns slides para contar um pouco da história do órgão na história da música. Etimologicamente, o termo órgão significa o instrumento. A palavra em português deriva do grego órgão, que quer dizer instrumento. Trata-se, portanto, do instrumento por excelência, como primeiro conjunto, composto, organizador de sons, pelo que ao longo da história da música mereceu o epiteto, quer dizer, o nome reconhecido de Rei dos Instrumentos, como também Mozart lhe chamava. Muito popular nas igrejas, o órgão é considerado um instrumento mais antigo da música ocidental e o primeiro de tecla. Sua tradição está vinculada à liturgia cristã,
Sua introdução no meio religioso deve-se ao Papa Vitalian, no século VII. No século III a.C., foi criado o primeiro órgão hidráulico, desenvolvido por uma flauta típica de origem grega, que foi utilizado por vários séculos em diferentes segmentos, como festividades, circos e anfiteatros. Uma versão superior, o órgão pneumático, movido por foles manuais, surgiu no século IX, e esse é fabricado até os dias de hoje. O órgão de tubos reproduz os sons através da passagem de ar comprimido pelos tubos, que são selecionados através de um teclado, com inúmeras fileiras de tubos agrupadas por classes, com timbres e volumes diferentes. Os órgãos podem ter mais de 20.000 tubos, produzidos em madeira ou metal, além de formatos variados e a opção de serem ou não fechados no topo, ou possuírem paletas. Todas essas características influenciam diretamente nos sons produzidos pelo instrumento. Mas e os pés? Essa é a medida utilizada para mensurar o tamanho dos tubos dos órgãos. Um pé tem, em média, 30 centímetros. Quanto maior o tubo, mais grave é o tom. E se diminuirmos um tubo pela metade, o tom dobrará. Vejamos aqui uma imagem de um órgão de tubo. Ele é considerado o órgão mais grande, o maior do mundo. Ele se encontra-se lá em Atlantic City, nos Estados Unidos. Se vocês observarem, ele tem 6 teclados, de tamanhos diferentes. Então, essa produção do som, ele é rico. Tem vários materiais para ser usado. Temos uma pedaleira que é usada com 2 pés. Então, a pessoa, um organista, tem que ser por excelência para tocar um órgão desse. Tem que entender bem desses registros, de se fechar e abrir as flautas. Esses órgãos, eles são montados nas igrejas e demora dias para ser montado e precisa de especialista para se montar eles. Então são lindos. A gente encontra eles em igrejas, igrejas romanas. Não é fácil de ser encontrado um órgão. Não é em toda a cidade, não é em toda a igreja que se encontra um órgão. E ele tem alguns que são preservados. Uma igreja que tem um órgão desse, nosso Deus, ele tem uma riqueza. É uma riqueza ter um órgão desse com preservação. E tem pessoas, que confeccionam esses órgãos ainda por aí afora. Não é comum também. O órgão hidráulico ou hidráulo, ele tem um sistema de água e tubo, de injeção de ar comprimido nesses tubos. A mecânica consistia em abrir a passagem do ar para os tubos através de uma válvula parecida com uma tecla. Para que tal acontecesse, o ar era mantido em pressão por processos hidráulicos, quer dizer, a pressão de água. O órgão possuía apenas uma fila, com 7 tubos de diferentes comprimidos, correspondendo cada tubo a uma nota. Esse é o mais antigo, até chegar nesses que eu mandei para vocês aí na foto, que esse aí é de suma, ele é soberano. Então teve os órgãos, mesmo sendo de tubo, antes dele tinha o hidráulico. Esse sistema hidráulico usou-se até o século V, tendo surgido no século IV o sistema pneumático, que é de foles, que trata-se do órgão pneumático,
quer dizer, o ar comprimido. Como já não havia o componente hidráulico, o instrumento passou simplesmente a ser denominado órgãos. Nessa imagem nós vemos o harmônio, que é um pouco mais antigo que o órgão eletrônico, como um pequeno órgão, vamos dizer assim. Ele é conhecido como órgão de paletas. Possui, além do teclado, alguns registros que regulam a saída de ar. Assim o som é produzido. Eles possuem pedais que operam os foles, movimentando as paletas. Então o harmônio ele é um pouquinho mais antigo e vocês podem observar que ele tem esses pedais aí que funcionam, eles que acionam os foles. Ele tem vários botões aí em cima, onde a gente puxa e faz a equalização dos sons de flautas mais graves, flautas mais agudas. Então, ele é bem rústico e é o antecessor ao órgão eletrônico, porque nesse tempo ainda não estavam fabricando um instrumento com energia elétrica. Então, ele favoreceu muito, ele viveu muitos anos. Nas igrejas, eles usaram muito o harmônio até chegar o momento do órgão eletrônico. Com o avanço da tecnologia, proporcionou novas possibilidades aos equipamentos, em especial ao órgão. Características como a redução do tamanho e tornou-se mais leve e com funcionalidades semelhantes ou ainda melhores. A partir desse conceito, surgiu o órgão eletrônico, porém somente nos anos 70, mas com recursos inovadores. O arranjador e o sequenciado foram avanços conquistados após esta modernização, que permite, por exemplo, executar um acompanhamento completo e automaticamente. Vejamos aqui o órgão eletrônico atual, muito usado. Esse aqui é de fácil transporte, né? Apesar da gente vai ter ele dentro de nossas casas, né? Para quem queira, ou numa igreja. Mas vamos supor que eu queira fazer uma apresentação, é fácil de carregar, indiferente do órgão de tubo, né? Que é impossível. Esse órgão é um móvel, muito bonito, certo? No vídeo a seguir, que eu gravei para vocês, eu vou explorar ele mais, os recursos que eles podem ter, como ligar e outras coisas mais. Então, pessoal, continuando a nossa demonstração do órgão, nós falamos lá nos slides sobre o órgão em si. Porém, aqui eu vou mostrar ele na prática, como que ele funciona, como que é o móvel dele, as condições que ele traz para nós manusearmos ele. Bem, nós temos, logicamente, o lugar de ligar, né, e desligar, com volumes que vai do mínimo ao máximo, certo? Nós temos esses volumes aqui, que é a parte do pendrive ou dos ritmos quando a gente for acionado, certo? Vai também do mínimo ao máximo. E como a potência desse órgão é muito, geralmente a gente usa ele na metade para o início, por causa da potência dos amplificadores dele. Então nós temos no órgão, esse órgão aqui em si, dois teclados. O teclado superior a gente denomina de upper manual, que é o teclado que é sugerido para as partes mais agudas, para a parte melódica, onde a música canta a voz principal. Então nós usamos aqui o teclado superior. Ele tem 44 teclas, 26 brancas e 18 pretas. Então aqui estamos as escalas. Se a gente for falar aqui em escala, esse teclado tem 3 oitavas e mais essas 4 notas aqui, que soma 4 notas em intervalos de quarta. Bem, essas notas pretas, quem já trabalha com teclado sabe que aqui estão formados os tons e os semitons, aí é a parte teórica que a gente tem que aprofundar para entender.
O teclado inferior não é diferente, a mesma quantidade de teclas, porém a colocação dele é mais para a esquerda, por causa o teclado inferior ele trabalha mais o baixo, então são notas mais agudas na partitura, e na sonoridade representa as notas mais graves, que vai fazer o acompanhamento da parte melódica. Então, o Dó, aqui, ele vai diretamente na mesma altura, na mesma distância, na mesma colocação do Dó da mão esquerda, certo? Então, daqui para frente, eles acabam soando a mesma altura de voz. Vocês perceberam que daqui para frente, a gente classifica como a clave de Sol, onde as vozes ficam mais agudas. Então, daqui para frente, né, dessa altura aqui, ela vai ser igualzinha aqui. E já o teclado superior vai completar aqui com notas mais agudas ainda. Já o inferior, daqui para baixo, vai soar notas mais graves. Certo? Bem, passando agora para os registros. Como ele é um órgão eletrônico, ele foi acoplado às flautas que antigamente era usada, como eu mostrei para vocês nos slides, falando sobre as flautas, que eram órgãos hidráulicos, órgãos diferentes, que tinham mais humano para fazer ele funcionar. Aqui foi acoplado tudo para ele ser transformado em eletrônico, quer dizer, aqueles grandes órgãos que é usado em igrejas, que não tem como a gente transportar, ele foi tudo acoplado aqui nesse registro, de maneira que, além daquela sonoridade de órgão, né, de igreja, ainda tem os recursos de ritmos e várias sugestões que você pode trabalhar com ele. Ele acaba sendo um instrumento mais moderno, não tão litúrgico, ele é um pouco moderno. Então nós temos aqui essa parte aqui, eu estou falando desse aqui, né, pessoal? Porque nós temos órgãos de várias marcas, de vários modelos, temos órgãos maiores do que esse, que tem mais oitavas, nós temos órgão com 3 teclados, então esse aqui é um dos possíveis órgãos. Então nós temos esses registros aqui, ele não é um registro manual, né? Ele é acoplado e ele é mais digital. Então nós temos vários sons de órgãos sugeridos, órgão 1, órgão 2, órgão 3, e de maneira que eu for colocando aqui, o som vai mudando. Percebam que tem variedades de som. Nós temos o vibrato, que ele dá mais vibração, oscilação no som. Quando eu tiro, o som fica liso. Então aquela oscilação perde. Depende da música para se tocar com vibrato ou sem. O sustain, quando eu tiro, fica mais seco o som. Então o sustain ele ajuda a semiligar os sons, certo? Temos o dual de vozes, que é um recurso que a gente duplica as vozes. Temos o choro, que trabalha muito mais as cordas. A gente sente a corda movimentando e entrando dentro do som, certo? E para parte do teclado inferior, nós temos o lower manual, que é o manual, a parte da mão esquerda, onde trabalha os baixos. Também temos várias sugestões. Temos órgão 1 e 2, choros e strings, né? Temos o vibrato também, choros, o sustain. E esse aqui, tanto para o inferior quanto para o superior, tem other. Quer dizer, nós temos vários sons além desses. Vocês podem acompanhar aqui, que temos uma lista de sugestões, tanto de sons como de ritmos. Sugestões, olha aqui, se for olhar, são 140 a mais do que nós vemos aqui no início. Isso aqui é o que a gente tem de primeira vista, mas aqui temos essas sugestões, tanto
na mão esquerda quanto na mão direita, para a gente fazer essas mudanças de sons. Nós temos também o pedal que vai trabalhar a pedaleira, que depois eu vou mostrar para vocês como funciona. Então também tem variações de alter, tem sustain e tem as quantidades de sons que a gente pode usar nessa pedaleira. Bem, aí chegamos agora que nós temos um volume de controle aqui, que trabalha o pedal, né, a pedaleira, mão esquerda, mão direita, os arranjos e os ritmos, que a gente pode aumentar e diminuir o volume. Para quê? Para dosar, para que a mão esquerda não sobressaia com a direita, ou que a pedaleira às vezes fica mais alta. Isso aqui é a dosagem que existe. Né? Temos o tempo, que é a variação que a gente pode ir para mais ou para menos. E chegamos aqui no ritmo. Temos muitas sugestões. Como eu falei com vocês, o órgão eletrônico, ele foi uma transformação do órgão litúrgico, que era para tocar somente músicas evangélicas e missas e coisas assim. Mas aqui, como ele foi transformado com essa modernidade, ele trouxe consigo os ritmos que a gente pode usar. Olha para vocês verem, nós temos a valsa, swing, 8 bits, 16 bits, pops, nós temos rocks, lambadas. Então, quando a pessoa quer extravasar com outros tipos de música, o órgão também dá essa oportunidade para nós. Temos baião, tango. Por exemplo, se eu for colocar aqui, olha para vocês verem. Tem muitas variações. Nós temos também... Aqui já trabalha o acorde, se vocês verem, olha. Certo? Bem, para vocês verem que temos muitas variedades. E como eu falei com vocês, além do teclado superior, do teclado inferior, nós temos também a pedaleira, que faz o baixo. Além do baixo que nós temos no teclado inferior, nós temos a pedaleira que trabalha com o baixo, a voz mais grave da melodia, que ela dá um enriquecimento muito grande nas melodias. E a pedaleira... esse órgão em si, ele tem uma oitava. O que é uma oitava? São as 8 notas musicais, repetindo o dó. Aqui, olha, vou fazer para vocês. Certo? Esse recurso, ele embeleza mais ainda, porque você sente a pulsação nele. A pedaleira, ela traz consigo a importância de dar sustentação e dar o caminhar do baixo dentro de uma melodia, certo? Então, vou concluir aqui que temos várias marcas de órgão. Esse aqui é o Tokai, é uma das marcas que eu até vou fazer uma propaganda aqui dela. Eu gosto muito dela por causa do recurso, da amplificação que ele dá. Como eu toco em igreja, é muito sugerido tocar, mas tem outras marcas excelentes, né? Tem órgãos com oitavas maiores. Então, o órgão é um instrumento rico e eu, como organista, eu trabalho com órgão, então eu sugiro umas marcas mais especiais, né? Não tão fraquinha, porque tem marcas que às vezes dá problemas mais rápido. Então tem marcas que dá mais firmeza, dá mais garantia pra gente. Então essa aqui é a minha explanação sobre o órgão. Agora eu quero que vocês vejam ele por completo. Ele é um móvel, né, de madeira, certo? Todo equipado. Ele pode ser transportado, né? Lógico que tem que ter
algum caminhão, alguma coisa. Mas para dentro de casa a gente pode locomover ele, pode levar ele para um teatro, para alguma apresentação. Então é diferente de um órgão de tubo que fica só dentro da igreja, ok? Então ele é formado disso. E nós temos ali também o pedal, a gente chama ele pedal de expressão, que ele varia o volume da intensidade. Eu ponho para mais, olha, quando eu aperto o pé, o volume aumenta. Quando eu diminuo, então aqui a expressão do organista está totalmente no pedal, além da técnica organista, mas aqui está sugerindo a expressão musical, de eu fazer o pianíssimo, de eu fazer um mais forte, um crescendo na música. Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo, nos vemos no próximo. Agradeço. Temos aqui o exemplo de uma partitura para o órgão eletrônico. Observem que tem 3 pautas para serem lidas. A primeira pauta e a segunda está com a chave, que está representando a mão direita e a mão esquerda. A mão direita vai estar com a responsabilidade da melodia principal e a mão esquerda vai estar com o acompanhamento. A terceira pauta que está fora aí da chave é justamente para o pé, onde vai ser lido as notas para a pedaleira. Já essa lição aqui também é para órgão. O que diferencia é que nós não temos a pauta específica só para a pedaleira. Mas se vocês observarem, nós temos uma nota soltinha aí, que parece que ela está isolada, inclusive está com a haste virada para baixo. Essa aí é justamente a nota que é tocada pela pedaleira. As outras, né, tanto da clave de sol, como esse ajuntamento aí, o acorde, é para mão esquerda, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa leve pincelada que eu fiz aí pela história da música e contando a história do órgão, esse rei dos instrumentos, né? Considerado aí por muitos por causa da diversidade de sons que ele pode trazer e dessa exuberância toda, tanto falando dos órgãos de tubo, como até mesmo os órgãos modernos que nós estamos usando agora. Então, esses órgãos, a história vai sendo contada, eles continuam ali nas igrejas, sendo visitados, né? Ponto turístico, são executados por grandes organistas pelo mundo afora aí. Tem fabricantes, né, que se especializam nisso. Então, eles continuam. O órgão eletrônico também vai se modernizando, ele vai aparecendo com mais recursos e sempre inovando, que a vida não para, os instrumentos não param e a música continua, certo? Então, como comprometido, eu vou fazer uma pequena performance, vamos ter aí uma sequência de 4 músicas pequenas, né, simples, para só ter uma demonstração, né? Vocês vão observar as mãos e nos 2 teclados e a pedaleira também. Vai ser eu e mais uma organista, a Marli Lino, ok? Espero que vocês apreciem, foi um trabalho feito da melhor forma possível.
Olá, sou Marli Batista, sou organista, faço parte da orquestra da minha igreja, onde foi dotado o órgão como instrumento que auxilia tanto a orquestra quanto o canto. Tinha 10 anos quando comecei a frequentar a igreja com os meus pais e tinha esse instrumento tão diferente, né? Hoje ainda tem pessoas que não o conhecem, que já ouviu falar, mas não tem conhecimento dele. Naquele tempo não era diferente, ainda era pior, né? A gente não ouvia falar, fui conhecer ele na igreja e como criança ainda fiquei mais encantada de ver, né, as mulheres tocando aquele instrumento, fazendo tanto as partes nas mãos quanto nos pés. Na nossa igreja, as mulheres ficaram por parte do órgão, né, com essa parte do órgão para estudar o órgão, e os homens tocam os outros instrumentos, como violino, sax, dentre outros. E desde então, desde o primeiro culto que eu participei e vi esse instrumento, eu fiquei encantada. Mas não tive uma vivência musical na minha família, né? Minha família não fazia parte, não tinha essa convivência musical. Então não fui incentivada. Mas com o decorrer dos hinos que eu ouvia, dos cultos que eu frequentava, eu ficava ainda mais encantada. E foi surgindo então o desejo de estudar esse instrumento. Foi então que eu procurei saber quem que ensinava, e por ser uma cidade pequena, é um instrumento também pouco conhecido, não tinha quem ensinava esse instrumento na nossa cidade. Começou então a vir uma pessoa de Valadares, essa então veio 2, 3 meses, aí começou aquela turma de moça, criança a estudar, mas por ser longe, né, para estar vindo, parou de vir, depois veio outra de Belo Horizonte, aconteceu a mesma coisa, mas o desejo ficou ali dentro de mim para aprender esse instrumento tão lindo e tão diferente. Com o decorrer dos anos, eu me casei, mudei para Ipatinga e vi então, né, a possibilidade de estar realizando esse sonho. Comecei na igreja com meu esposo, onde ele fazia parte da orquestra, né, como faz até hoje, tocando sax, e eu ali encantada, tanto de ver ele tocar, quanto de ver a irmã tocar. Mas aí, além do desejo, estar ali ainda, né, mesmo passando alguns anos, surgiu também a necessidade, porque tinha só uma pessoa que tocava na igreja. Então, eu me vi ainda com mais força de estar tocando esse instrumento, né? De estar aprendendo esse instrumento para tocar na igreja. Foi então que eu procurei alguém para me ajudar e achei uma professora excelente, muito boa, paciente, que me ajudou, né, nesse decorrer dos meus estudos. Fui conhecendo cada particularidade do instrumento e vivendo aquilo que antes eu via as pessoas fazerem. Comecei a aprender, né, que a mão direita tocava 2 notas, na clave de sol, fazia o soprano e o contralto. A mão esquerda já era outra clave. Então aí fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas com o decorrer dos estudos, né, com a dedicação, então descobri que a gente toca a mão direita e a mão esquerda, cada uma numa clave, e ainda tem o pé. Mas isso não foi empecilho para mim continuar os meus estudos, né? Quando a gente tem aquele desejo, aquela vontade de estudar e o instrumento ainda te encanta, você vence as barreiras, dificuldades. Então, como eu disse desde o começo, é um instrumento maravilhoso, que eu tenho certeza que quando você, que ainda não conhece, procurar saber de que instrumento eu estou falando, como ele é, vocês não vão se arrepender. Ele é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Então, quem tem aí, né, a vontade de conhecer, de estudar, procurem saber sobre esse instrumento. Vocês não irão se arrepender. Ele é maravilhoso. E a cada dia ele consegue ainda me encantar,
mesmo depois de já muitos anos estudando, eu ainda consigo ver nele, cada dia, uma coisa diferente, um incentivo. Eu ainda consigo, né? Consigo ter nele uma felicidade de estar tocando. Não me arrependo nunca. Eu tenho certeza que vocês também, estudando esse instrumento, passando a conhecer ele, vocês vão ficar maravilhados e não vão se arrepender de conhecer esse instrumento tão maravilhoso que é o órgão. Então, agora nós estamos chegando quase no final, né, dessa história que eu apresentei para vocês, porque não é bem um estudo, né? O estudo do órgão teria que ter prazo e aulas, né, para vocês se aprofundarem, desde o conhecimento da partitura, de conhecer o instrumento em si. Então, é lógico que para quem se interessar, né? Quem sabe após essa conversa que nós tivemos aqui, alguém se interessa, às vezes na sua igreja tem um órgão lá parado, ou até mesmo um teclado, né? Mas quem sabe essa aula seja um estímulo para vocês que têm vontade de aprender algum instrumento, né, de teclas. O órgão é uma boa opção, né? Ele não é tão caro, né? E é fácil de encontrar, né, os eletrônicos principalmente. Então, imagina, se lá na antiguidade ele ocupou uma posição tão grande de destaque, hoje, após, né, grandes aprimorações, os técnicos avançaram, né, nessa mecânica dele, nos registros, nos recursos, né, que ele pode trazer para nós, tanto de sons, né, estilos, ritmos, seja ele de gaveta, né, registro de gaveta ou digital, né, em algum momento da vida do órgão ele atingiu um apogeu e ele fica lá, né? Então, com o aparecimento do órgão eletrônico, o sucesso veio para a atualidade. Lá no passado ele já era o apogeu, ele foi considerado o rei dos instrumentos. E agora com a modernidade, o sucesso continua. Então eu trouxe aqui uma amostra de que ele existe, né? Ele pode ser tocado para a igreja, né? Religiosamente, vamos dizer assim, hinos, né? Tanto em igrejas evangélicas quanto na igreja católica, mas ele também pode ser um instrumento que você pode tocar na sua casa, ou você queira participar de uma escola de música que tenha ele um conservatório, então ele vai te dar a oportunidade de fazer espetáculos, porque ele é um instrumento muito chamativo, né? Quando você executa ele usando lá a mão direita no teclado superior, mão direita, esquerda no teclado inferior, a pedaleira, né? Ele é composto de pedaleira de 1/8, de 2/8. Então, quando nós temos a oportunidade de vê-lo pessoalmente, a gente acha muito interessante. Às vezes, alguns aí vai ter vontade de aprender, quem sabe? Quem sabe vocês vão querer procurar algum musicista, alguma pessoa que possa passar para vocês um certo conhecimento desse instrumento tão lindo, né? Então, o órgão, ele tem infinitas sugestões de registração, né? Ele tem essas possibilidades e oferece ao executante essa forma precisa e sensível, com impactos profundos na alma, porque o som do órgão, né, essas flautas, essas equalizações, esse equilíbrio sonoro, ele faz bem. Então, quando eu falo por mim, que eu toco na igreja, e tem um momento que ele toca na alma. Vamos dizer assim, o instrumento em si, quando ele é bem tocado, quando ele é tocado com gosto, ele traz o bem para você e para o ouvinte. Isso aí é concreto e não tem sombra de dúvida.
A música faz bem para qualquer idade, para crianças, para jovens, né? Para adultos. Música não tem idade de aprender. Qualquer um que queira, falar assim, eu quero aprender um instrumento, que não seja o órgão, mas que seja um outro instrumento. Então eu aconselho, a música faz bem, a música é saudável, né? Por mais o estilo que você escolha, o estilo que você goste de ouvir, aprofunde nele, seja qual for, mas aprofunde mesmo, faça com gosto, faça com prazer, faça bem feito, procure alguém que possa ajudar você a conquistar esse sonho, seja qual instrumento for, até mesmo um canto, né? Então eu estou falando aqui, não é pregando só, vai lá estudar órgão, não. Eu estou mostrando um instrumento que fez bem para mim, que faz bem para mim. Mas vocês podem estudar a música por hobby, para tranquilizar, para tocar em família, né, que seja qualquer um outro instrumento, seja melódico, seja um instrumento harmônico, né? Procure, se vocês têm esse desejo de aprender, não deixe para amanhã. Tem um ditado que fala, não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje, né? Porque às vezes, igual eu dou aula em escola, às vezes chega a mãe que trouxe o filho, que quer que o sonho dela se realize no filho. E eu pergunto, mas por que você não procurou? Por que você não realizou esse sonho em você também, né? Então, isso aí a gente não pode deixar para depois. É importante isso. É importante se a gente tem um desejo, e procurar executar, e procurar aprofundar, procurar saber, porque tá aí, né? Seja qual instrumento for, tá livre para nós, tá bom? Então, eu agradeço para quem ficou até o final dessa demonstração, agradeço. Eu espero que não tenha sido cansativo, mas foi elaborado com muito carinho esse projeto, né, de iniciação ao órgão. E quem sabe eu vou ter aí companheiros que admiram esse instrumento tão lindo, né? Faz muito bem para mim, por certo vai fazer muito bem a vocês. Eu agradeço aos colaboradores que puderam, me ajudaram a conquistar esse espaço aqui, os produtores, certo? A minha colaboradora que esteve aqui junto comigo nos vídeos, tocando. Então, eu sou grata a Deus por essa oportunidade e a esses colaboradores e a vocês que me assistiram até o final desse vídeo, tá? Eu agradeço muito e até um dia. Obrigado.